A Amazônia é um dos locais mais fantásticos da Terra. É o bioma mais biodiverso do planeta, tanto em espécies vegetais quanto animais. Contudo, ele vem sofrendo impactos antrópicos há muitas décadas e estamos vivendo uma crise real de perda de biodiversidade. Na Amazônia, nós temos diferentes problemas, diferentes fatores que afetam a biodiversidade e que podem gerar a extinção local de espécies ou extinção biológica como um todo. Os principais vetores hoje que comprometem a biodiversidade aquática na Amazônia são o desmatamento em larga escala e a construção de grandes hidrelétricas. Entre os efeitos nefastos da construção de hidrelétricas sobre a fauna de peixes, talvez o exemplo mais dramático seja o da hidrelétrica de Balbina. Balbina foi construída no final dos anos 1980, numa época em que a preocupação ambiental já existia, mas ainda não existia o rito formal de estudos ambientais, estudo de impacto ambiental, relatório de impacto do meio ambiente. Então, os estudos eram feitos como uma forma de se entender melhor o ambiente onde aquela obra seria construída, mas a capacidade de interferir no destino, ou seja, dizer se aquela obra poderia ou não, ou deveria ou não ser construída com base em critérios ambientais, era praticamente nula. Então, Balbina foi planejada e construída à revelia de qualquer consideração ambiental mais séria. O lago, o reservatório formado por Balbina, é imenso, com mais de 3.000 km², e definitivamente acabou com todo o sistema de corredeiras que existia naquele trecho do rio. Toda aquela floresta foi inundada, apodreceu e continua apodrecendo quase 40 anos depois e gerando uma condição de água muito ruim. Eu tive a oportunidade de estar lá naquela região durante essa fase e a gente via muitos peixes mortos boiando, até sucuris mortas a gente viu por conta dessa onda de água de péssimas condições. Outras amostragens foram tentativamente feitas no Rio Otumã, na área de Balbina, após a construção, sempre demonstrando uma diversidade muito mais baixa. Como na época das primeiras coletas, foram amostradas umas espécies que nunca mais foram coletadas em outros lugares ou outros ambientes, a gente fica com aquela impressão. Aquela espécie era só do Otumã, ela nunca mais foi coletada em outro lugar. Será que ela realmente desapareceu daqui? A ideia desse projeto é justamente tentar localizar ou tentar encontrar que ambiente a gente pode eventualmente coletar essas espécies de novo. A ideia do projeto surgiu a partir de uma oficina de avaliação de espécies ameaçadas de extinção, promovida pelo ICMBio. Nessa oficina, vários especialistas são convidados para avaliar as espécies. Durante o processo, nós vimos que aqui na Bacia do Otumã, existiam mais ou menos 5 espécies de peixes que estão ameaçadas atualmente por causa da hidrelétrica de Balbina. Então tem 35 anos que não se tem registro dessas espécies e por isso elas têm sido mantidas em categorias de ameaça. Nesta expedição a gente usou várias técnicas de mergulho, desde a apneia, que a gente só colocava máscara e ficava olhando os peixes ali a baixa profundidade, já é possível observar muita coisa. A gente também usou compressor de mergulho, né, com o sistema todo preparado para isso, né, que é um compressor jogando ar para uma mangueira. E a gente também utiliza cilindros, né, cilindros scuba clássicos, que a gente consegue ter um pouco mais de autonomia. Então a gente usou a combinação desses três métodos nesse projeto, tanto no Otumã quanto no Jatapu. No primeiro ano do projeto, que foi 2023, nós priorizamos voltar nas localidades tipo, passamos 6 dias em campo e o resultado final é que nós não encontramos nenhuma das espécies-alvo. De modo geral, o ambiente não estava muito saudável, aparentemente. Então, muito detrito, muita matéria orgânica em suspensão, pouca diversidade de peixe, não só de peixe, mas também de macroinvertebrados e também macrófitas, né, como Podostemácea, que são plantas que vivem aderidas a pedras. Então, o projeto também previa mostrar lugares mais íntegros e que tivessem hábitats parecidos com o Otumã. Então, esse ano de 2024, foi planejada uma coleta no Rio Jatapu e nessa coleta a gente conseguiu de fato ver a diferença dos ambientes, né? Um ambiente muito mais rico em termos de fauna, tanto de macroinvertebrados aquáticos como ictiofauna. Então vários tipos de piaus, aracus, bodóis, sarapós,
piabas, toda essa fauna que existia no Uatumã. Nos primeiros dias você já via quase toda essa diversidade ali presente nas cachoeiras. Então, esse material que foi coletado dessa vez também vai ser estudado, trabalhado e depositado na coleção de peixes do INPE. Além das amostras de exemplares que vão ser depositados na coleção, foram retirados tecidos para estudos moleculares futuros. É interessante também a gente poder comparar essa ictiofauna encontrada no Jatapu com tributários dentro da bacia ou com tributários de outras áreas da bacia amazônica. O resultado mais importante desse projeto é ter demonstrado que existe uma comunidade de peixes eufílicos saudável vivendo no rio Jatapu. E que essa comunidade de peixes é uma representação muito boa do que existia na bacia do Uatumã. Ou seja, do ponto de vista de conservação, é uma notícia excelente. Bem provável que a maior parte das espécies que desapareceram lá do rio Uatumã estejam vivas e com populações viáveis na bacia do Jatapu. Então, do ponto de vista de conservação, isso é super importante e aponta para um caminho que também deveria ser seguido na estratégia geral de conservação da fauna aquática na Amazônia, no Brasil e no mundo. Ou seja, preservar rios inteiros em boas condições para que essa ictiofauna possa se manter saudável ao longo do tempo e por muitos séculos ainda. Por outro lado, também tivemos a certeza de que lá no rio Uatumã, essa fauna desapareceu. Ou seja, os pecados cometidos contra a biodiversidade por conta da construção de Balbina permanecem, são pecados mortais, né? Não temos volta. E isso é importante para que a gente não diminua o tamanho do problema criado com a construção de hidrelétrica de Balbina. Foi um desastre ambiental, isso é inegável, que transformou radicalmente aquela bacia, que gerou um risco de extinção de muitas espécies endêmicas, até onde a gente sabe, da bacia do Uatumã, e que, por sorte, algumas delas, e talvez uma boa parte, ainda estejam no Jatapu. Então é importante sempre lembrar isso, que as estratégias de conservação têm que andar lado a lado com as estratégias, com o planejamento de geração de energia hidrelétrica na Amazônia. Não dá para desacoplar isso. O planejamento energético no Brasil vai longe ainda. E a Amazônia é a última fronteira para a geração de energia hidrelétrica. Ou seja, o que nos aguarda, se a gente mantiver a mesma postura, é uma contínua queda de braço e sempre pendendo para um lado, né? A biodiversidade sendo prejudicada com risco altíssimo de extinção de espécies. Isso precisa mudar urgentemente.